Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base, os meus comentários à reforma trabalhista, Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná, no ano de 2021. Essa é a nossa aula de número 203 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 574, 575, 576 e 577 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jusoperária brasileira a respeito das entidades de classe. Neste sentido, nos diz o artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho que, dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais de primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres, de tipo diferente. Portanto, dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais de primeiro e segundo graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres de tipo diferente. Aqui algumas observações podem ser feitas. Em primeiro lugar, a Constituição da República Federativa do Brasil nos trouxe a lume o modelo da unicidade sindical para o ambiente jusoperário coletivo brasileiro. Nesse sentido, não cabe a presença de mais de uma entidade sindical com a mesma base territorial, enquanto perdurar esta situação de única entidade sindical em cada base territorial. Portanto, o artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho, ao permitir que as empresas industriais do tipo artesanal for constituírem entidades sindicais de primeiro e segundo grau, distinta das associações sindicais das empresas congêneres, estará implementando uma normatização dissidente do que nos diz a lex fundamentaris. Por esse mesmo sentido, é que o artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho é evidentemente inconstitucional, embora sua inconstitucionalidade ainda não tenha sido declarada de forma expressa e, portanto, continua a apregoar a consolidação das leis do trabalho, a norma esculpida neste artigo 574. Por outro lado, também atinge mortalmente esse artigo 574, seletista,
o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil, que nos traz a impossibilidade de ingerência do poder público sobre a vida íntima das entidades de classe. É, portanto, eivado de inconstitucionalidade este artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nos diz ainda o artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo único, que compete à Comissão de Enquadramento Sindical definir de modo genérico, com a aprovação do Ministro do Trabalho, a dimensão e as demais características das empresas industriais do tipo artesanal. Veja a quantidade de interferência que o poder público destinava às entidades de classe, ao ponto de competir à Comissão de Enquadramento Sindical definir de modo genérico e com a aprovação do Ministro do Trabalho. O Ministro do Trabalho tinha que aprovar o enquadramento sindical definido pela Comissão de Enquadramento Sindical, que ia ainda implementar a dimensão e as demais características das empresas industriais do tipo artesanal. Atualmente, a Comissão de Enquadramento Sindical ela é meramente figurativa, ao ponto de acharmos que ela não deve mais ser existente e enquadramento sindical seja feito de acordo com os ditames íncitos na legislação específica, quando estes não ferirem ao artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil. Não há mais a necessidade ou da aprovação do Ministro do Trabalho nesse modelo de enquadramento sindical e, portanto, o quadro das atividades e profissões que advêm dos ditames apregoados por essa Comissão de Enquadramento Sindical atualmente é meramente exemplificativo e não tem mais o poder da obrigatoriedade dentro do ambiente jusoperário coletivo brasileiro. Tanto o artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho é totalmente inconstitucional por agredir duplamente aos ditames enunciados pela Carta Constitucional de 1988, porque permite que dentro da mesma base territorial as empresas industriais do tipo artesanal criem entidades sindicais de primeiro e segundo grau, mesmo havendo associações sindicais de empresas congêneres, ainda que de tipo diferente. Por outro lado, o artigo 8º, inciso 1º da mesma Lex Fundamentalis impede a ação do poder público sobre qualquer capa que se apresente a respeito da vida própria das entidades de classe. Portanto, o artigo 574 da Consolidação das Leis do Trabalho não pode ser aplicado aos dias atuais no ambiente jusoperário coletivo brasileiro. Nos diz o artigo 575 da Consolidação das Leis do Trabalho que o quadro de atividades e profissões será revisto de 2 em 2 anos por proposta da Comissão de Enquadramento Sindical,
para o fim de ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do país. Como já vimos quando estudamos o artigo anterior, ou seja, o artigo 574, seletista, o quadro das atividades e profissões atualmente tem o estigma de ser apenas e tão somente um modelo, não tendo mais a obrigação de ser cumprido pelas entidades de classe existentes no ambiente jusoperário brasileiro. Portanto, não há mais a obrigatoriedade desse quadro de atividades e profissões ser revisto de 2 em 2 anos, porque o próprio sistema sindical se encarrega de enquadrar as atividades que estiverem alheias ao mesmo, ao sistema sindical brasileiro e, portanto, o quadro de atividades e profissões não serve mais como obrigação de ser cumprido, e nem mesmo a Comissão do Enquadramento Sindical pode impô-lo ao ambiente coletivo brasileiro, nem a necessidade de estruturá-lo de acordo com a economia e a condição profissional do país. Em seu parágrafo 1º, nos afirma o artigo 575 que, antes de proceder à revisão do quadro, a comissão deverá solicitar sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais. Neste sentido, não há mais essa obrigatoriedade, porque o próprio sistema sindical brasileiro procederá à revisão do quadro de atividades e profissões a seu bel prazer, incluindo ou excluindo aquelas atividades que não mais têm lugar no ambiente jusoperário brasileiro. Portanto, não há mais a possibilidade de revisão do quadro pela Comissão de Enquadramento Sindical, sendo que esta revisão se faz hoje através das imposições do próprio mercado de trabalho e da própria nomenclatura e sistemas sindicais brasileiros. Então, não há mais revisão desse quadro pela Comissão de Enquadramento Sindical. Continua o artigo 575 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos informar, desta feita através de seu parágrafo 2º, que a proposta de revisão será submetida à aprovação do ministro do Trabalho. No mesmo sentido, e imbuídos daquele sistema de que o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil veda a interferência de qualquer natureza do poder público sobre as entidades de classe, não há mais que ser aprovado pelo ministro do Trabalho qualquer proposta de revisão do quadro de profissões e atividades, que, reforçamos, atualmente serve apenas de modelo para o enquadramento sindical e não é mais uma imposição do poder público através da Comissão de Enquadramento Sindical às atividades e profissões existentes no solo brasileiro. Então, essa proposta de revisão, ela será decidida pela própria
sistemática sindical brasileira sem a interferência do ministro do Trabalho ou qualquer outro organismo governamental que não pode mais interferir na vida própria das entidades de classe. Nos diz o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho que a Comissão do Enquadramento Sindical seria constituída pelo diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e pelos seguintes membros. Antes de nomearmos os membros componentes da Comissão do Enquadramento Sindical, temos que analisar a seguinte situação. Primeiro, o contexto da época em que foi estabelecida a consolidação das leis do trabalho, em que o Estado, como já vimos em nossas aulas anteriores, tinha a manifestação volitiva de controlar de todas as maneiras possíveis ao sistema sindical, por entender que aquele sistema ele era politicamente contrário aos interesses do governo e, portanto, merecia ser vigiado de perto para impedir que ideias contrárias àquelas que o governo federal nutria fossem trazidas à baila no ambiente jusoperário brasileiro. Então, nesse sentido, a composição própria desta comissão de enquadramento sindical já era moldada para os fins a que o governo federal pretendia de ingerência completa sobre a vida das entidades de classe, situação que perdurou até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando o artigo 8º, inciso 1º, encerrou a interferência do poder público sobre a vida própria das entidades de classe, inaugurando uma caminhada para a liberdade sindical plena que, infelizmente, como já argumentamos em aulas anteriores, ainda não tem lugar por força de alguns resquícios que perseveram na vida própria das entidades sindicais, por força da legislação imposta, inclusive a constitucional. Então, a Comissão de Enquadramento Sindical era constituída pelo diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho, que a presidia, e pelos seguintes membros: 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho. Portanto, aí já teríamos 3 representantes governamentais na estrutura da Comissão de Enquadramento Sindical. 1 representante da Secretaria de Emprego e Salário, que é aderida aos outros 2 representantes do Departamento Nacional do Trabalho e do diretor-geral desse departamento, já teríamos a presença de 4 representantes do governo federal na Comissão de Enquadramento Sindical. No mesmo sentido, um representante do Instituto Nacional de Tecnologia do Ministério da Indústria e Comércio. Portanto, até agora estamos a ver que todos os membros da Comissão de Enquadramento Sindical eram membros do poder público constituído. Um representante do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, um representante do Ministério dos Transportes,
portanto, todos os membros até agora eram representantes do poder público. Para encerrar a celeuma, 2 representantes das categorias econômicas e 2 representantes das categorias profissionais. Quer dizer que a representação das categorias econômicas e profissionais se limitava a 4 membros. Todos os demais membros da comissão de enquadramento sindical eram constituídos única e exclusivamente por membros do governo federal. E, portanto, é importante a constatação que o governo federal mandava e desmandava nessa comissão de enquadramento sindical. Nesse sentido, entendemos nós que o artigo 8º, inciso 1º da Constituição da República Federativa do Brasil veio a impedir esta ingerência do poder público sobre a vida das entidades de classe e, portanto, os membros da Comissão de Enquadramento Sindical e a própria comissão já não têm mais sentido nem lugar no ambiente jusoperário brasileiro, porque vai de encontro aos ditames constitucionais específicos. Mas continua ainda o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho a nos dizer que os membros da Comissão de Enquadramento Sindical serão designados pelo Ministro do Trabalho. Portanto, além de ter essa composição que nós já vimos, aqueles membros que comporiam a Comissão de Enquadramento Sindical teriam que ser autorizados pelo Ministro do Trabalho, que os designaria mediante a indicação dos titulares das pastas quanto aos representantes de outros ministérios. Apesar dos titulares das pastas dos outros ministérios puderem indicar os titulares representantes de outros ministérios, se o ministro do Trabalho entendesse que aquelas indicações não atingiam aos anseios do poder público, ele poderia vetar a presença de qualquer um deles e solicitar a sua substituição para um daqueles que ele entendesse estar antenados com os anseios do poder público. Também era composto por indicação do respectivo diretor-geral quanto ao Departamento Nacional do Trabalho. Essa indicação também passava pelo crivo do Ministério do Trabalho através da figura do próprio ministro, que poderia ou não vetar aquela indicação e determinar novo nome para compor a Comissão de Enquadramento Sindical. Na terceira hipótese, através de eleição, quanto aos respectivos representantes das confederações econômicas e profissionais, de acordo com as instruções que fossem expedidas pelo Ministro do Trabalho. Poderia haver a eleição quanto aos representantes das respectivas confederações econômicas e profissionais, mas essa eleição estava subsumida a normas expedidas pelo próprio Ministro do Trabalho, que, além disso, ainda tinha o poderio de impedir a apresentação dentro da Comissão de Enquadramento Sindical
daquele membro eleito que não estivesse antenado com os anseios do poder público e, portanto, poderia rejeitá-lo sumariamente e determinar nova eleição de outros membros para a composição da Comissão de Enquadramento Sindical. Nos diz o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho, através de seu parágrafo 2º, que cada membro terá um suplente designado juntamente com o titular. Portanto, neste caso, o que acontecia é o seguinte: cada um dos indicadores teria que indicar não só o membro titular, mas também um suplente que seria apreciado juntamente com o titular. Portanto, o ministro do Trabalho poderia vetar a presença dos membros suplentes designados na forma apregoada pelo parágrafo 1º deste artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse ponto, nós vimos que havia intensa interferência do poder público na Comissão de Enquadramento Sindical, o que traria um vício aos seus andamentos, de forma que o poder público ingeria sobre esta comissão, tanto naquela situação da sua composição, quanto também das suas decisões, que teriam todas que passar pelo crivo do ministro do Trabalho, que, logicamente, vetava toda e qualquer manifestação contrária aos interesses do Estado. Diz ainda o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através de seu parágrafo 3º, que será de 3 anos o mandato dos representantes das categorias econômicas e profissionais. Veja bem que o mandato dos representantes das categorias econômicas e profissionais tinha prazo determinado. Com relação às outras indicações que eram advindas de organismos do governo federal, a indicação, o mandato era estabelecido enquanto o governo federal assim tivesse interesse na continuidade daquele respectivo membro indicado e aprovado pelo ministro do Trabalho. Com relação às categorias econômicas e profissionais, cada membro teria um mandato de apenas e tão somente 3 anos. Nos diz o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho, através do seu parágrafo 4º, que os integrantes da comissão perceberiam a gratificação relativa à sua presença nessa comissão, que era estabelecida por decreto executivo. Portanto, até mesmo a gratificação dos integrantes da Comissão de Enquadramento Sindical era estabelecida pelo governo federal através de um decreto executivo que era emanado do próprio presidente da República. Veja a que ponto a interferência do poder público se pautava sobre essa comissão de enquadramento sindical, ao ponto do governo federal, através da presença do próprio presidente da República,
através de um decreto executivo, estabelecer qual seria a remuneração devida a esses integrantes da Comissão de Enquadramento Sindical. Nos diz ainda o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita através do seu 5º parágrafo, que em suas faltas ou impedimentos, o diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho seria substituído na presidência dessa comissão de enquadramento sindical pelo diretor substituto do departamento ou pelo representante desse na comissão, nessa ordem. Então, quando o diretor-geral do Departamento Nacional do Trabalho não pudesse presenciar as reuniões da comissão de enquadramento sindical ou estivesse impedido de fazê-lo por qualquer outra determinação profissional, ele seria obrigatoriamente substituído na presidência dessa comissão pelo diretor substituto do seu departamento ou pelo representante desse na comissão, caso também o diretor substituto não pudesse presidir as reuniões dessa comissão ou mesmo a própria comissão. Então, ele seria substituído ainda pelo representante do vice-presidente, do vice-diretor, ou diretor substituto, como diz a lei, nessa comissão e nessa ordem. Nos diz o artigo 576 da Consolidação das Leis do Trabalho que, além das atribuições fixadas no presente capítulo e concernentes ao enquadramento sindical, individual ou coletivo, e à classificação das atividades e profissões, competiria também à Comissão de Enquadramento Sindical resolver, com recurso para o Ministro do Trabalho, todas as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical. Era a completa ingerência do poder público sobre a vida das entidades de classe. Isso perdurou até o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, quando o artigo 8º, inciso 1º da mesma, impediu a ingerência de qualquer natureza do poder público sobre a vida das entidades de classe. E, portanto, hoje, as dúvidas e controvérsias concernentes à organização sindical são resolvidas através das próprias entidades sindicais, que poderão se movimentar junto à Justiça do Trabalho para dirimi-las e não mais com relação ao ministro do Trabalho propriamente dito, não cabendo resolver com recurso para o mesmo, caso as situações ainda estivessem causando dúvidas e controvérsias, e sim a estrutura da Justiça Especializada do Trabalho. Nos diz o artigo 577 da Consolidação das Leis do Trabalho que o quadro de atividades e profissões em vigor fixará o plano base do enquadramento sindical. Como já vimos, o quadro de atividades e profissões só serve hoje como modelo, não é obrigatório, portanto, de ser assumido.
nesse sentido, não há mais necessidade que o quadro de atividades e profissões fixe o plano básico do enquadramento sindical, que será desenvolvido pelo próprio sistema sindical brasileiro e que se pauta ainda pela atividade preponderante das empresas e, portanto, como estudaremos em nossas aulas futuras, não mais se subsume ao quadro de atividades e profissões. Estas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 203 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que ainda não o fizeram que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão informando ao sistema da necessidade desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho e sua utilidade, fazendo com que nós possamos distribuir o conhecimento aqui arregimentado ao maior número de pessoas possível e também mantermos íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho. Nessa situação, pedimos que vocês nos ajudem nesse sentido. Muito obrigado a todos.